Será que você tem sido enganado? Será que você tem se deixado enganar? Por vezes as pessoas nos contam algumas mentiras que a resposta que damos a ela é algo nessa linha: me engana que eu gosto. De fato, ninguém gosta de ser enganado, isso é apenas uma ironia. Mas nem sempre as mentiras elas são tão descaradas, tão fáceis de serem desmentidas. Por vezes a gente precisa estar atento, muito apercebido para não sermos enganados. E eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem estado atento ou você é uma pessoa que tem se deixado ser enganada? É sobre isso que eu quero falar aqui, eu te convido, fique conosco. A graça e paz, meu nome é Murilo Candeias, sejam bem-vindos, este é o nosso canal. A mentira é um engano e a Bíblia diz o seguinte a respeito do engano. Se você abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13, você vai ver que lá está escrito assim: vocês se ajudem, se auxiliem durante todos os dias, se animem durante todos os dias no tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês sejam enganados, endurecidos pelo pecado. Olha, a Bíblia então ela traz para a gente um conselho, para que a gente durante todos os nossos dias que aqui estamos, nós possamos nos animar, nos motivar a caminharmos de forma correta. E por quê? Porque ao nosso redor está o pecado. E o pecado é tudo aquilo que quer te afastar de Deus. Então, se você entende que Deus é amor, todos os atos que te afastem do amor, então é um pecado. Se você entende que Deus é justiça, os atos de injustiça são atos que te afastam de Deus e que te aproximam do pecado. Se você entende que Deus é verdade, e certamente Deus é verdade, todos os atos de mentira são um engano, são uma falsidade e assim te afastam de Deus. E a Bíblia ela é muito dura em dizer o seguinte: porque o fruto do pecado é a morte, ou o salário dado ao pecado, a retribuição dada ao pecado é a morte. E por vezes na vida nós somos apresentados a diversas coisas que nos são apresentadas de uma forma que ela chega a ser bonita, desejável, um engano. E por que as coisas são apresentadas assim de uma forma enganosa? Porque certamente você que é uma pessoa esperta, e a gente vive num lugar onde se diz que o mundo é dos espertos, e quando diz que o mundo é dos espertos, está querendo se dizer que o mundo é das pessoas que estão atentas, das pessoas que aproveitam as oportunidades. E eu quero que você seja uma pessoa dessa, uma pessoa atenta, que aproveite a oportunidade, uma pessoa esperta. E uma pessoa esperta, ela sabe se desvencilhar, ela sabe desviar-se do engano. Mas o engano tem como característica ser uma artimanha, algo ardiloso. Uma armadilha, quando é apresentada, se você já viu por vezes quando pessoas que prendem passarinhos, quando elas querem prender alguns passarinhos, aqui perto da minha casa, por vezes eu já vi alguns jovens fazendo armadilhas para prenderem passarinhos. E como é que eles fazem? Você já deve ter visto algo assim ou similar. Eles passam um tipo de cola ou visgo de jaca num galho e por cima do galho eles salpicam alpiste, de maneira que quando a cola está quase secando, ela some, ela fica quase que imperceptível e os pássaros só veem então o alpiste. Então eles vão ali para pegar o alpiste e acabam sendo presos. Eles são então enganados. E assim é na vida. Eu tenho certeza que por vezes você toma algumas atitudes e você deixa se levar de uma forma que você entendia que aquilo era algo bom, era algo prazeroso, era algo que ia satisfazer uma necessidade tua, mas que no final acabou te fazendo escravo. E existem pessoas que agem assim. Qual de nós, infelizmente, já no meio de uma conversa entre amigos, já não ouviu de uma pessoa ou outra um conselho ou alguém dizendo que, pintando a traição de uma forma bonita, de uma forma prazerosa? Olha para aquela mulher, olha para aquele rapaz, de uma maneira que a pessoa te faz desejar e querer algo que inicialmente, ou assim, a grosso modo, pode até te trazer algum prazer, mas certamente que o final daquilo ele gera morte. É um engano, é uma armadilha. Qual de vocês também já não foi tentado, já não foi mostrado por alguém uma forma mais rápida, mais breve de conquistar seu sonho?
É possível que você deseje construir uma casa, que você deseje ter um carro diferente, que você queira pagar a faculdade para um filho. Nós temos diversos sonhos. E uma hora ou outra você pode ter sido apresentado por alguém uma maneira de cortar caminho a fim de que você alcance, de que você conquiste esse seu sonho. E algumas pessoas, elas acabam por não enxergar o todo, elas acabam então se deixando vencer. Elas então são enganadas e acabam então sendo fisgadas pelo pecado, sendo fisgadas pelo maligno, sendo fisgada por um sistema que desconstrói a verdade, por um sistema, por uma sociedade, por uma parte da sociedade, eu quero muito frisar isso, não por toda uma sociedade, mas por uma parte da sociedade que quer pintar o errado como certo, que quer dizer que aquilo que antes era entendido claramente como algo faltoso, como uma falta de caráter, como uma falta de moral, que agora isso é algo normal, é algo desejável, é algo que as pessoas podem escolher. Você já deve ter ouvido e sido apresentado a uma situação dessa. Apresentado de uma maneira que elas te pintam a coisa, de forma que se você se posicionar de uma forma diferente, contrária, você ao contrário de ser visto como uma pessoa de princípios, como uma pessoa de raiz. E uma pessoa de raiz é uma pessoa que tem as suas convicções bem alicerçadas, de forma que aquilo que vem ao seu encontro, quanto ventos da oposição vêm ao seu encontro, eles não podem te levar. Por quê? Porque você é uma pessoa enraizada. Então, querem dizer que essa pessoa que é enraizada, que é uma pessoa que tem princípios, é agora um ignorante, é agora um preconceituoso. Quem já uma vez ou outra não te pintou a vida dizendo que você viver e olhando e buscando Deus é algo que está fadado a uma pessoa quadrada, a uma pessoa sem futuro, a alguém que simplesmente escolheu uma parte da vida, mas que a vida pode ser vivida sem Deus. Mas essas pessoas, elas não te informam, elas não falam claramente para você, elas não colocam todas as peças sobre a mesa, para que você veja que aquilo que está sendo apresentado, aquilo que o sistema te apresenta, de fato é um engano. E eu quero ser para você hoje um alerta. Não se deixe enganar. Eu quero te animar. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por um falso amigo que te apresenta essas coisas, por uma falsa pessoa que te faz pensar que viver a vida sem Deus é algo possível. Não se deixe enganar. Eu quero te mostrar de uma forma muito breve o fruto dessas ações. Porque esse falso amigo, quando te apresenta essas coisas, e por que aqui eu te digo que ele é um falso amigo? Porque certamente ele não age assim, ele não faz assim às claras. Imagine que essa pessoa iria te mostrar uma foto, o telefone celular, ou ela ia te trocar algum tipo de gracejo indecente ao lado da sua esposa, ao lado da pessoa que você ama, ao lado da pessoa que você fez votos de casamento, ao lado da pessoa que você deu a sua palavra, que você se apalavrou a ser fiel. Então, você logo percebe que o que essa pessoa precisa fazer para te enganar é montar para você uma armadilha. Mas não se deixe cair nessa armadilha. Não se deixe ser convencido que há um caminho mais fácil para você conquistar o seu sonho a não ser pelo seu trabalho. Pelo seu trabalho árduo, correto, pelo seu trabalho íntegro, verdadeiro, não faltoso, não dando volta em ninguém, não enganando ninguém, mas você sendo correto com o seu patrão, com o seu cliente. Isso certamente é algo que você deve fazer com a verdade, porque quando alguém te apresenta este caminho faltoso, ele certamente não diz para você assim, faça assim, porque isso é uma ação de uma pessoa que é um mau caráter. Essa pessoa jamais diz para você, faça assim, seja um mau caráter, mas ganhe seu dinheiro. Seja uma pessoa mentirosa, mas ganhe o seu dinheiro. O que importa é você ganhar o seu dinheiro. Essa pessoa, esse sistema não te mostra como ser mau caráter é algo danoso, porque todos nós somos tendenciosos à verdade. Eu tenho aprendido que a mentira, quando nós não somos mentirosos, quando nós não temos o hábito de mentir, quando nós simplesmente falhamos, tropeçamos e acabamos mentindo, nós acabamos mostrando isso com as nossas ações. Com o olho, nós não temos a condição, nós mostramos algum tipo de sudorese, a mão pegajosa, a gente mostra alguma maneira de inconvicção. Assim é uma pessoa verdadeira. Toda pessoa da verdade, ela não foi feita para mentira. Então, quando ela age, quando ela acaba mentindo, tropeçando na mentira, a outra pessoa logo pode perceber.
Mas quando você está lidando com uma pessoa que de fato tem a mentira como ato do seu dia a dia, até isso é algo difícil de se perceber. O engano, as armadilhas que essas pessoas montam, ela é algo bastante difícil, que você precisa estar atento. E a Bíblia traz pra gente um conceito muito claro. A Bíblia diz pra gente, através da boca de Jesus Cristo, o seguinte: porque vocês conhecerão a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o próprio Jesus Cristo diz isso. E aqueles que ouviram isso de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo diz para eles, conhecerão a verdade vos libertará, eles disseram, olha, mas nós não somos escravos. Mas de fato, todo aquele que é prisioneiro do engano, todo aquele que é prisioneiro da mentira, ele é um escravo. E não há uma outra possibilidade de ser liberto da escravidão, do engano, da mentira, a não ser conhecendo a verdade. E a verdade, ela é também uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz a respeito de si mesmo: porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, olha, ao mesmo tempo que você pode estar cercado de mentiras, que você pode estar cercado de pessoas que se mostrem falsas contigo, com a sua família, ou de um sistema que prega peça para você, que quer te enganar, que quer fazer de você um escravo, ao mesmo tempo também te é ofertado todos os dias um ânimo. A vida te oferece um ânimo diariamente, que é Jesus Cristo. Quando você abre os seus olhos, certamente a natureza irá te dizer o seguinte: há um Criador. E ainda se não só a natureza, uma pessoa ou outra irá falar para você do Evangelho, irá falar para você de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: conheça a Jesus Cristo e você será liberto de todo tipo de engano. Seja engano de terceiros ou mesmo se você tem se deixado enganar. E conhecer a Jesus Cristo não é apenas o fato de você dizer, não, eu já ouvi falar dele. Conhecer a Jesus Cristo é relacionar-se com ele. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, você vai ver que no capítulo 2, a Bíblia diz que conheceu Adão a Eva. Então, e eles geraram uma pessoa, eles geraram um filho. Então, conhecer no sentido bíblico é relacionar-se. Se você se relacionar com Deus, você estará se relacionando com a verdade, e a verdade certamente te libertará. Eu quero aqui te dizer, na vida não há uma possibilidade de vivermos sem Deus e continuarmos vivendo. Querer viver sem Deus é tal qual o peixe que quer viver fora do mar. Fora do mar, o peixe, ele irá encontrar a morte. Então, todo convite que as pessoas possam te fazer é como um anzol. Todo convite que a pessoa queira te fazer a sair do mar para viver fora dele, todo convite que as pessoas queiram te fazer a viver fora da verdade para viver na mentira, ainda pintando isso de uma forma bonita, isso é como um anzol, é uma isca. Mas uma vez que você se deixar iscar, você estará caminhando para a morte. Todavia, uma vez que você passar a conhecer a Jesus Cristo, a caminhar com Jesus Cristo, você de fato conhecerá a vida. E a Bíblia diz que Jesus Cristo tem para nós vida e vida com abundância. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te convidar, conheça mais de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa fantástica, sim, ele é uma pessoa. E o Espírito dele está aí ao seu lado e eu quero dizer também, muito possivelmente, dentro de você. Ceda, dê ouvidos à voz de Jesus Cristo, caminhe com a verdade, conheça a verdade e certamente você, dia após dia, será uma pessoa cada dia mais livre. Eu quero agora te agradecer pelo seu tempo, eu te peço, compartilha esse vídeo para pessoas que você entenda que tenha vivido na mentira, pessoas que têm se permitido ser enganada. Clique aí, dá lá o seu joinha, isso nos ajuda. Compartilha esse vídeo principalmente, eu costumo pedir assim, principalmente para pessoas que não conheçam a Jesus Cristo. Se você é um cristão, vai lá, nos dê essa força ao meu canal, sim, mas dê essa força ao Evangelho de Deus. Obedeça a voz do Mestre que diz, leve o reino a toda criatura. Eu quero mais uma vez te agradecer e te dizer, fique com Deus, até o próximo vídeo.